Bom, essa atividade do módulo 2, onde a gente tem aí do processo de flotação, nós vamos falar um pouquinho sobre a tensão superficial e sua influência na interação partícula-bolha. A tensão superficial é um fenômeno que ocorre em todos os líquidos. Ela se caracteriza pela formação de uma superfície de membrana elástica em suas extremidades. Tomemos como exemplo a água, que por sua vez tem uma maior tensão superficial dentre os outros líquidos. Por isso que a água ela é tão utilizada no processo de flotação, né? As moléculas superficiais, elas se atraem entre elas. A tensão superficial, ela possui como influência na interação partícula-bolha da seguinte maneira: se existir a formação de partículas hidrofóbicas, estas aderem à superfície da bolha, que é o exemplo da figura. Nós podemos observar que as partículas que estão acima, elas estão aderidas às camadas gasosas da água, né, onde tem a formação das bolhas, e essas partículas vão estar sendo atraídas entre si. Já as partículas hidrófilas, estas já se aderem ao meio líquido, elas já são mais densas, mais pesadas. As partículas colidem com as bolhas, se aderindo à superfície das mesmas e formando um agregado partícula-bolha, que é então carregado para a camada de espuma, como eu falei em cima, né? Essa camada de espuma é que carrega essas partículas consigo e aí é onde vão formando, né, as partículas bolhas. Um exemplo que a gente pode dar é a questão do... se eu pego um copo de água, né, e eu jogo um clips lá dentro, esse clips ele vai estar... ele não vai afundar. Mas a partir do momento que eu coloco uma substância surfactante, né, exemplo aí do detergente, ele vai agir diminuindo as forças de ligação entre as moléculas do líquido, assim o clips vai estar afundando. Então, esse é um exemplo fácil de ser entendido. Alguns fatores que estimulam a colisão da partícula bolha. Aqui a gente tem alguns conceitos, né? O primeiro deles aí foi o Santana, em 2011, onde ele disse que a colisão é extremamente estudada. Ela está vinculada à hidrodinâmica do sistema e acontece quando determinada partícula mineral se aproxima de tal maneira de uma bolha que inicia as interações físico-químicas entre ambas as partes e então começa a se operar. Citação de Moraes, 2009. Esse subprocesso ele é correlacionado com várias variáveis físicas. Então, aí eu posso estar levando em consideração o tamanho da bolha, né? Quanto maior a bolha, maior vai ser essa colisão, a densidade da partícula, densidade da polpa e viscosidade da polpa também vão estar interferindo, né, nessa colisão. A velocidade relativa da partícula da bolha. Se eu tenho, por exemplo, uma velocidade muito alta, essa partícula ela pode estar passando direto pela bolha e não está aderindo. E, principalmente, aí, o tamanho da partícula, né? Cito exemplos explicados também aqui, né, conforme Moraes, em 2009, onde ele disse que a colisão ela é estimulada por alguns itens. Quais são eles? Forte agitação do sistema. Quanto mais agitado o sistema, mais partículas terão velocidade e direções difusas. Maior diâmetro das partículas. Aumenta aí, né, a chance de acontecer uma colisão. Maior densidade das partículas. Ela também vai estar aumentando a chance de acontecer aí as colisões. E, por fim, menor tamanho das bolhas. Quanto maior a quantidade de ar aprisionado e menor a bolha, menor a superfície de contato. Aqui a gente tem algumas referências e esse é o vídeo em que a gente consegue esclarecer. Muito obrigada.